Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque ao invés de fazer um vlog de leitura, eu vou fazer as atualizações de leitura aqui pra vocês. Eu acabei gravando tudo picado, algumas coisas eu gravei, outras não, porque a semana foi bem atípica, foi muito corrida, e eu não lembrava de atualizar o vlog, então eu preferi deixar o vlog pra lá e fazer as atualizações aqui com vocês, as minhas 3 últimas leituras. E já adianto, teve um que eu gostei, achei bom. Teve outro livro que eu achei muito bom e teve outro livro que eu achei bem razoável e ele foi o que mais me decepcionou. Vou começar pelo melhor, né, com a melhor nota e o que eu mais gostei. Mas antes de tudo, se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, me falar o que você leu no mês de julho. Em breve vai sair aí todos os lidos do mês de julho. Bom, o livro que eu mais gostei desses 3 foi Protocolo Zero. Eu dei 4 estrelas e, gente, é uma leitura extremamente interessante. Para começar, ele lembra muito 1984 de George Orwell, porque tem toda aquela coisa de você estar sendo observado, só que uma versão de 2025. A gente vai acompanhar uma bibliotecária que ela se inscreve para participar de um desafio. Ela e mais 9 pessoas têm que se esconder da CIA e uma outra empresa que vão trabalhar em parceria se tudo der certo, né? E ela tem que não ser pega por essas pessoas, e se ela chegar até o final dos 30 dias escondida, sem ser pega por eles, ela vai ganhar 3 milhões de dólares. E aí, várias pessoas vão participar, né? São 10 que eu já falei, e a gente acompanha principalmente ela, os outros personagens não aparecem muito. Esse foi um ponto que eu achei meio. Eu queria ter visto mais dos outros personagens, mas eu entendi por que que foca mais nela do que nas outras pessoas. E aí a gente vai acompanhar ela correndo pelo país inteiro, fugindo dessa inteligência, porque essa empresa, ela tem um aparato assustador. Eles conseguem te rastrear em todos os lugares. Tem câmera em todos os lugares, rastreador de celular, drone, tudo quanto é coisa. E aí vem a parte da gente estar sendo constantemente observado. Hoje em dia é muito mais fácil você encontrar uma pessoa do que no passado. Você está sendo filmado o tempo inteiro. O seu celular, ele mostra a sua localização. E ele mostra, inclusive, tudo que você acessa. E esse livro gerou um debate muito interessante, porque eu li para uma leitura coletiva, né? E o quanto a gente ainda tem de privacidade, o quanto a gente ainda acha que está protegido, porque a gente aceita aqueles termos e condições dos aplicativos e ninguém lê, então a gente nem sabe o que tem ali. E a gente sabe que tem muitas empresas, né, que compram dados para poder fazer anúncio e tudo mais e ver quais são as preferências das pessoas. Não à toa, quando você fala perto do seu celular que você precisa comprar tal coisa, ou que você quer ver o preço de tal coisa, aparece para você um anúncio depois. E, gente, isso é assustador. A gente está sendo constantemente vigiado. E isso é muito abordado nesse livro. O quanto isso pode piorar e fazer com que a gente não tenha mais privacidade e nem liberdade para fazer certas coisas. Porque uma parte muito engraçada, para não dizer desesperadora, o dono dessa empresa, ele fala assim, ai, porque as pessoas têm privacidade e tudo mais. Não, a gente tem a ideia da privacidade, mas ninguém mais tem privacidade. E a ideia dele, né, do que ele quer fazer, é muito mais assustadora e muito pior. E, inclusive, isso abre uma reflexão do que uma empresa privada faria se tivesse acesso aos dados de um país inteiro. Porque o dono dessa empresa, ele não tem um caráter lá muito, sabe, essas coisas, é bem duvidoso. E aí a gente acompanha ela fugindo e eles ficam sem entender nada, porque como que uma bibliotecária vai conseguir fazer tantas coisas para não ser achada? Ela não é achada de forma alguma. E a gente vai entender também por que ela não é achada por essas pessoas. E tem uma outra trama ali secundária que essa eu não posso falar, que senão vai ser spoiler, né? Mas eu gostei muito do livro, eu achei muito interessante. Eu dei 4 estrelas porque eu acho que ele pecou um pouquinho em algumas coisas, mas nada que vá super atrapalhar a trama nem nada. Eu super recomendo esse livro. Eu acho que ele é uma reflexão muito interessante sobre como a gente vive atualmente, inclusive da nossa dependência de tecnologia. A gente não sabe fazer nada sem botar num celular, sem fazer no celular ou em qualquer outro aparelho. Então, isso é um pouco assustador do nível da nossa dependência e do que
empresas maldosas podem fazer com tudo isso, né. Muito importante também citar que o livro não é parado, ele não é chato, pelo menos eu não achei, até porque como ela está fugindo, a gente vai acompanhar todos os trâmites ali, tudo que ela faz para escapar, para não ser pega, e o que eles fazem para tentar achar ela de qualquer jeito. Tem vários momentos em que você acha que ela vai ser pega, dá uma agonia danada, e ela consegue fugir ali até um certo ponto de uma maneira completamente bizarra. Eu gostei demais desse livro. Ele tem muita adrenalina, muita reflexão, sim, nessa parte de privacidade, até onde as empresas vão para poder lucrar cada vez mais. E tem uma passagem que o dono da empresa fala, o nome dele eu acho que é Si. Eu não sei se fala Si ou se fala Sai. É CY. É um nome bem esquisito, né? Mas tem uma parte que ele fala que ele não destrói a privacidade das pessoas, porque, né, ele fala até como ele consegue essas informações, ele fala: "Nós não somos um país horrível que tira a informação das pessoas". E ele dá o exemplo da China, que lá você é vigiado o tempo todo, que se você baixar o WhatsApp no teu celular, você é mandado, né, para um campo de trabalho, você sofre várias coisas, porque, né, você fez aquilo ali errado e você vai sofrer as consequências que são físicas, né? A pessoa vai para um lugar. E aí ele fala: "Não, nós não faríamos isso com a nossa população". Porque, em outras palavras, eles fazem por debaixo dos panos. Eles não precisam torturar ninguém para tirar informação. Eles conseguem invadir a vida da pessoa. Basicamente é isso. E aí ele quis dar uma de bonzinho, tipo, a gente não faria isso. A gente não vai fazer como a China de colocar num campo de trabalho, né, de torturar a pessoa. A gente não vai fazer isso. A gente vai invadir a sua vida sem que você saiba. Que bacana, gente. O mundo tá, ó, só ladeira abaixo. E aí agora, o que eu achei mediano, né, que eu vou deixar o pior pro final. Eu li A Enchente, que é o primeiro livro de uma série de 6 livros. E por que que eu dei 3,5 estrelas? Porque ele é um livro muito introdutório. Não tem nada assim super emocionante, né? A gente vai acompanhar ali uma cidadezinha que tem uma enchente absurda, as casas ficam submersas, e aí a população tá toda isolada ali num lugarzinho alto. E aí tem um cara, eu não vou lembrar os nomes, tá? Porque vocês sabem que nem quando eu tô lendo eu lembro. Então vou ficar devendo nessa. Na próxima eu anoto pra falar pra vocês. Mas vai ter um cara que tá ali de barco, com, acho que é um cara que trabalha pra ele, remando e tal, e eles estão vendo se tem alguém e tudo mais. E eles chegam num hotel. E aí eles estão olhando, pelo que eu entendi, a água tá até o segundo andar. A água não tinha baixado ainda. E aí eles estão olhando, quando de repente eles veem uma mulher dentro de um quarto. E aí eles vão resgatar essa mulher, porque a mulher tá ilhada, né? Ela tá completamente perdida ali, ela não é da cidade, ela estava hospedada no hotel. Então eles vão resgatar essa mulher, levar para esse lugarzinho, que é onde tem uma igreja no alto e tal, tá todo mundo reunido, e ela vai começar a viver ali. Ela fala que foi ali procurar trabalho, uma vaga de professora, e ela acaba ficando nessa cidade, a enchente passa, eles começam a tentar reerguer a cidade. E a gente começa a reparar que tem algo muito errado com essa mulher. Ela não é normal. Ela tem alguma coisa, ela esconde um segredo. Acontecem algumas coisas bem cabulosas e, gente, eu fiquei muito curiosa tentando saber o que raios ela é, qual é o segredo dela, porque ela não é uma pessoa comum. Isso é tudo que eu posso falar. E aí a cidade é bem aquela história de cidadezinha, entendeu? Tem as famílias mais poderosas, os ricos que mandam na cidade. Aí tem a galera mais pobrinha que trabalha para esses ricos. Tem a velha fofoqueira insuportável, porque ela é chata, misericórdia. Gente, ela é chata. Ela é chata, chata. Tava doida para que acontecesse alguma coisa com aquela velha, mas infelizmente ainda não. Eu espero que alguma hora aconteça, porque ela é insuportável, ela se mete na vida dos outros. E não o suficiente, ela manda no filho. O cara tem, sei lá, 30 anos. E se ela fala assim, você não vai? Ele não vai? Mas aí eu também não gosto dos dois, né? Porque ele é um banana e ela é uma autoritária e, enfim. E tem outra coisa nessa história que eu achei diferente. Na cidade, as mulheres mandam e os homens abaixam a cabeça e obedecem. Magnífico. E eu achei isso muito engraçado, porque eles são os que trabalham, movimentam a cidade toda, só que eles obedecem às ordens das mulheres. Eles mesmos falam isso. Eles falam assim, parece que a gente manda na cidade, mas todo mundo aqui sabe que a gente obedece a elas. E eu fiquei assim,
Que curioso, né? Eu não sei se tem alguma coisa relacionada a essa cidade. Porque, como eu falei, ele é um livro introdutório. Então eu dei 3,5 estrelas, porque ele é um livro bom, mas ele não mostra muita coisa. Então, eu tô doida pra ler o segundo pra ver o que mais vai acontecer. Eu acho que o livro podia ser maior, né? De repente, esses 6 livros aí podiam ser 3. Porque eu queria mais. Ficou naquela introdução. Tô achando interessante, tô curiosa pra saber o que que essa mulher esconde, né? A misteriosa que chegou na cidade. Eu acho que o nome dela é Elianor. E aí, vamos continuar lendo. Eu provavelmente vou ler a série inteira, porque também estamos lendo em leitura coletiva. Gente, leitura coletiva é maravilhoso. Eu leio tudo bonitinho. Quando eu entro pra participar da leitura, nossa, mas assim, foi que é uma beleza. Eu já tava doida pra ler essa série. Aí o pessoal resolveu ler, então eu vou ler os 6. E aí eu não sei se eu vou poder continuar contando, né? Mas pelo menos falar se eu tô gostando ou não, eu vou poder. E agora vamos ao livro que eu achei que eu fosse amar, porque tem uma temática que eu amo. Porém, foi bem decepcionante. E eu fiquei triste porque eu queria gostar. Eu tô falando da Noite dos Mortos-Vivos. Gente, que dor no meu coração não ter amado esse livro, porque é de um tema que eu adoro essa coisa pós-apocalíptica, zumbi e tudo mais. Só que, gente, esse livro é muito irritante. Nossa, juro, juro. Ele vai ficar aqui na minha estante porque essa edição é linda. Eu não sei se vocês já viram, mas olha só como é que é por dentro. E eu não sei se vocês repararam, mas tem um buraco em todas as páginas. Porque é como se o querido tivesse tomado um tiro na testa. E aí, eu vi que esse livro foi escrito depois dos filmes, né? E é interessante a introdução em que ele conta como que foi a ideia do filme e tudo mais. E assim, eu entendo a importância deste livro, até porque se não tivesse existido o filme e tudo mais, não teriam os zumbis que a gente gosta hoje, né? Vários filmes e tal. Mas, gente, eu não consegui. As minhas 2,5 estrelas, porque eu tô na dúvida ainda se eu vou dar 2,5 estrelas ou 3. É totalmente em consideração a importância do livro, a época em que ele foi escrito. E só porque, assim, só de pensar me irrita. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, esse livro é dividido em 2 partes, porque são 2 histórias: A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. Então, a primeira história, a gente vai acompanhar o início de tudo, e a segunda história se passa 10 anos depois da primeira. A primeira história, a gente acompanha a Bárbara e o irmão dela, que eu não faço ideia do nome porque ele apareceu por 5 segundos. E eles estão indo no cemitério visitar o túmulo do pai, deixar flores e tal. E é bem longe de onde eles moram, é 3 horas de distância de onde eles moram. E o irmão já tá puto, porque ele nem queria ir e tá anoitecendo, ainda vai ter que demorar 3 horas pra voltar. Então ele tá lá a contragosto. E aí, a menina tá indo, procurando ali nas lápides, quando aparece o primeiro morto-vivo. E aí, o irmão é devorado em questão de segundos. Ah, uma coisa que eu não contei. Eu nunca assisti os filmes, tá? Então eu não fazia ideia da história. E aí, aquela cena clássica da Bárbara correndo loucamente. Ah, meu Deus, vou morrer, não sei o quê. E o zumbi, ele já faz coisas que eu não acho, eu não gosto. E só foi piorando, porque assim, ele parece o zumbi do The Walking Dead. Só que ele é inteligente. Eu não sei nem explicar isso. Assim, ele tem a habilidade de pegar pedra e jogar nas coisas pra quebrar as coisas. Então eu fiquei, ué, gente, mas não foi bem assim que eu aprendi. E aí, ok. Seguiu o baile, ela chega numa casa, consegue se esconder na casa. Só que o que que acontece? Que me irrita mais ainda. Quando ela tá lá, ela acha o corpo de uma senhora que morava lá e ela fica em estado de choque. Aí aparece um outro cara na história, o Ben, e ele começa a fechar todas as janelas, todas as portas, botar tábua e tudo mais, uma coisa que qualquer pessoa racional faria. E aí ela, a Bárbara, fica sentada, em choque. Ela fica assim: gente, eu odiei a forma como as mulheres foram retratadas neste livro. Tentei levar em consideração a época em que foi escrito. Mas, gente, pelo amor de Deus, poderia ter sido escrito isso aqui em 1840, em 2072. Se a gente está numa situação de calamidade e uma pessoa fica histérica, em estado de choque do meu lado, não vai prestar. Porque isso é uma coisa que me irrita. Me irrita é você precisando de ajuda e a pessoa tá igual uma tonha. A pessoa não presta nem pra se salvar. Que ódio. Então isso já me queimou. E aí tem uma cena pior ainda que eu acho que eu vou parar de contar porque vai só ladeira abaixo e
Senão eu vou acabar dando spoiler, eu não sei quem já leu, quem não leu, quem assistiu o filme, quem não assistiu. Eu acho que eu sou a única atrasada do rolê mesmo. Mas eu não gostei dessa coisa dos zumbis serem inteligentes, porque eles usam pedras pra quebrar as coisas, eles ficam de tocaia esperando a pessoa sair, eles se escondem atrás de árvore. E eu fiquei, gente, como assim? Eu não entendi, porque não é com isso que eu tô acostumada. E aí, já terminei o livro irritada. O final, assim, não fede nem cheira pra mim. Aí comecei a segunda parte, 10 anos depois, todo mundo lá vivendo feliz e contente, quando acontece um acidente de ônibus e a galera da cidade pegou um hábito de toda vez que morre alguém, eles batem uma estaca na cabeça da pessoa. Porque eles descobriram, né, que o zumbi morre com um tiro, qualquer coisa na cabeça. Pelo menos isso ainda é igual. Só que o que acontece? Nesse acidente de ônibus, todos morrem. Então são 30 e poucas pessoas, 40 pessoas. Eles fazem isso escondidos da polícia, porque é crime. Então eles correm para esse lugar, porque o ônibus desceu uma ribanceira lá, e eles tentam tirar os corpos para poder bater a estaca o mais rápido possível. Só que eles batem em 13 corpos, pelo que eu entendi, e ficam 21 sobrando. E aí, você já sabe o que acontece. Tudo de novo. E outra coisa que eu não comentei: os personagens são burros. Parece que a inteligência ficou no zumbi e as pessoas são burras. Gente, não é possível que não tem um ser humano nessa cidade que tenha um cérebro. Não é possível. Eles tomam decisões burras. Eles morrem por burrice. Tem umas cenas que você fica incrédulo, incrédulo com tamanha imbecilidade. Eu me recuso a acreditar que um ser humano faria um negócio desse. E assim, só torna a situação pior. Porque aí, lembra que eu falei que eles são inteligentes, né? Os zumbis. Não as pessoas. Tá faltando inteligência nas pessoas. Simplesmente tem uma cena no segundo livro que eu fiquei, assim, pra mim acabou com o resto. O corpo tá lá no necrotério, né? Alguns corpos desse acidente que teve de ônibus, né? E aí eles vão levantar. Simplesmente o zumbi tem a capacidade de pegar um bisturi pra esfaquear o querido lá que trabalha no necrotério. Ah, gente, aí, ó, eu até fechei o livro. O zumbi consegue pegar um bisturi e esfaquear uma pessoa. Você tá de sacanagem. Não é possível. Aí, ó, eu acho que eu vou deixar 2h30 mesmo. 2 estrelas e meia, tô sendo muito legal. Porque eu começo a falar, eu começo a ficar com raiva de novo. Enfim, final da história. Besta. Tem muita gente burra. Muita gente morre por burrice. Eu cheguei à conclusão que se a sociedade for igual a essa aqui, se tiver um apocalipse, vai todo mundo morrer. Porque não vai sobrar um. Não é possível. Não tem como. A pessoa é incapaz de fazer o básico. É incapaz. E assim, na primeira vez, passei um pano, porque, né, eles nunca teriam visto esses seres na vida agora. Na segunda vez, não dá pra passar pano, porque eles já sabiam. E aí, como você morre por uma burrice ridícula? Olha, foi muito difícil pra mim ler esse livro. Eu terminei porque eu realmente queria saber onde é que isso ia dar, mas assim, eu acho que eu até demorei uns 3 dias pra ler por aí, porque eu li a primeira história em um dia só, e eu não queria pegar a segunda. Porque eu já sabia o que estava me esperando. Eu não sei se eu vou assistir os filmes, tá? Eu realmente, depois dessa decepção, eu acho que eu vou ficar só no livro mesmo, não sei. Mas foi muito irritante. Leia por sua conta e risco, gente. Eu realmente, eu não sei se eu indico, se eu não indico. É bem frustrante. Acho que a palavra é essa. Foi muito frustrante ler isso aqui. Então é isso, gente. Eu falei das últimas leituras que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô falando mais baixo porque eu tô gravando de noite, já tá todo mundo dormindo. Se vocês ouvirem algum barulho por aqui, são as minhas cachorras. Que elas já estão no 10º sono. E só tá eu nessa casa acordada, mas é o único horário que eu tenho pra gravar. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.